Saudações, pessoal! Bom dia para quem ainda não chegou no meio-dia, boa tarde para quem ainda não anoiteceu e boa noite para quem está já sobre o véu noturno. Dando continuidade a quase terminando a completa mudança na rotina dos vídeos desde o dia 3/4 de 2022, contente que muita gente percebeu a importância de escrevermos todos nós livros para nos manifestarmos na arte que conhecemos, principalmente agora que a censura de editoras focadas exclusivamente no lucro próprio tirou a forca das liquidações dos estoques parados das pessoas que já eram autoras, são ou procuram ser pelo novo modelo POD, ou em inglês publicação sob demanda. Apesar da abordagem sem relação exclusiva com o segmento que tradicionalmente eu abordo, e no fim de semana passado eu não poder o transmitir pela falta de energia e sem conexão com a internet, esse vídeo também é mais do que um monólogo meu dizendo o que é ou o que não é, quando eu procuro impulsionar também pessoas que tenham informações a nos passar no segmento que atuo por meio de livros ou e-books. Que essas orientações também lhe auxiliem a atuar nesse segmento fazendo suas próprias obras do assunto que for, conforme você sinta necessidade em se expressar. Mas sem delongas, continuemos o tema aqui hoje sobre o planejamento da tua obra na produção de livros e e-books. Hoje, no vídeo que será longo, quando tratarei das dicas sobre como você escrever após o planejamento da tua obra, aqui no... Hora da magia do escrevendo. Se a tua finalidade ao perfeccionismo for grande, você nunca fará nada. Isso segundo as palavras de David Foster Wallace. Antes de começar, deixa eu lhe explicar algumas anestesias para você poder começar a escrever teu livro, pelo menos. 1. Não se preocupe ainda se seu livro será um best-seller ou não, se é a melhor história que você pode contar ou se atingiu ou não um grau de excelência. O começo não é o momento para isso. Jogue fora pudores, vergonhas e autocrítica. O início é o momento de você colocar no papel tudo que vier na tua cabeça sem medo. Mais para frente, terá a oportunidade de tirar entulhos, tapar furos na história, ver se alguma coisa realmente valeu a pena ou não. Deixe tua imaginação correr solta, porque muitas vezes das ideias mais bobas podem surgir cenas das mais geniais. 2. Caso criou regras para sua história, respeite-as. Regra é regra, lei é lei. Se lá no capítulo 2 decidiu que todas as pessoas que pegassem numa determinada pedra deveriam morrer, não vale mudar a regra no capítulo final apenas para salvar um mocinho. Lembre-se sempre do respeito pelas pessoas leitoras. Pessoas leitoras passam todo o livro sabendo que aquela era a regra. Não é justo mudar no meio do caminho, além de deixar seu livro cheio de furos, sem possibilidade que as pessoas acreditem nele. 3. Cuidado com o excesso de adjetivos. Desde a simples precaução de evitar repetir as mesmas palavras, até palavras com o mesmo significado. Mais do que cortar as obesidades do seu texto, ao repetir desnecessariamente perde grande vantagem de usar as palavras mais adiante no texto, sem torná-lo repetitivo. Mas também perde o impacto de cada um dos adjetivos. Use-os com parcimônia. 4. Principalmente a quem está começando e não adquiriu esse hábito, ande sempre com blocos de notas. Muitas vezes, respostas para problemas que ainda não solucionou em seu enredo surgem quando você dirige, ou caminha, ou anda de ônibus. Não perca nada, mesmo que não utilize naquele exato momento, pois essa solução pode ser muito útil. 5. Crie ganchos entre um capítulo e outro, principalmente em ficção. Faça com que pessoas leitoras sintam vontade de passarem a página, lerem mais 5 minutinhos, mesmo que a pessoa esteja com sono, que se prenda na história. Deixe em todos os capítulos a pergunta a ser respondida, pois é o que despertará interesse aos leitores. 6. Para que os diálogos sejam críveis ao universo que criou, quando narrado em 2 séculos atrás, é impossível que alguém fale "valeu" na hora de agradecer. Tenha muito cuidado de colocar pessoas como elas realmente falam no ambiente onde vivem. 7. Tome muito cuidado para não mascarar tua obra com teus vícios de linguagem locais. Então, repetindo aquele ditado que pode ter sido originado, remontar do século IV d.C., quando o Império Romano passava por muita instabilidade e já se dividiria em 2, tem aquele seguinte lema: em Roma, fale com os romanos. No caso, Santo Agostinho, santo cristão primitivo, mudou-se para Milão a assumir o papel de professor de retórica. Diferentemente de sua igreja anterior em Roma, descobriu que a congregação não jejuava aos sábados,
sábados. No seu livro não será diferente. Não cometa o erro de muitas pessoas autoras quando americanizam diálogos como se sua obra fosse parte de um romance ou filme estrangeiro, com personagens brasileiros no Brasil dizendo frases americanas como "vou dar um chute nesse teu traseiro gordo". Deixa o livro com um aspecto falso. Também o contrário, como na tua obra, que se passa na Inglaterra e o personagem usa a expressão "minha Nossa Senhora", tipicamente brasileira. 8. Lembre-se que a conquista da pessoa leitora da ficção é desde o primeiro parágrafo. Então, caso tenha escolhido por esta opção, evite os lugares comuns como abrir os olhos, acordou naquela manhã ou era o primeiro dia de aula. Crie algo novo e já deixe claro desde o começo que sua história é única e merece ser lida. 9. Principalmente em ficção, os personagens na tua obra devem encontrar dificuldades pelo caminho. É a superação ou não delas que faz pessoas leitoras criarem empatia por eles. Forçam pelas suas vitórias, queiram ver o final que planejou. Caso tudo sempre dar certo na vida dos seus personagens, além da história ficar chata, fica pouco crível. 10. Ao invés de se preocupar com o excesso de detalhes na história, preocupe-se em dar valor a tudo o que você escrever. Certamente descrever um cenário com riqueza de detalhes pode ser fundamental para a história, mas ao mesmo tempo existem coisas que não precisam ser ditas. Por exemplo, o sol estava quente naquela manhã, ou o sol é sempre quente, não existe sol frio. Colocar esse tipo de informação deixa a leitura lenta, chata e monótona. Por outro lado, se naquela manhã o sol estava gelado, aí sim temos um caso de algo que deva ser narrado. 11. Ao começar a escrever, mesmo que tenha ideias maravilhosas na cabeça, souber o ponto de partida, o ponto de chegada e exatamente onde acontecerá o clímax, mas infelizmente nunca se senta para dar início à jornada. Para um livro ficar pronto, ele deve ser escrito. 12. Seja persistente, mesmo quando apenas bloqueios criativos apareçam no meio das suas histórias. O fato de você ter uma rotina de escrita já lhe ajuda profundamente a não passar por esse tipo de situação e, caso passar, saia dela com mais facilidade. Mesmo que não esteja num bom dia de escrita, se force a produzir algumas linhas. Quando for revisar, certamente lhe sobrará tempo a dizer caso aquele trecho estava bom ou se precisava de ajustes, mas não quebre a rotina da escrita. 13. De tempos em tempos, se questione caso o seu livro continua dentro do tema que propôs. Sempre que possível, retorne às suas anotações iniciais e perceba se não foge da história, se não cria personagens desnecessários ou dá voltas inúteis a chegar ao desfecho do enredo. A pessoa que lê tua obra perceberá rapidamente caso você estiver enchendo linguiça ou perder a linha de sua história. Certifique-se de estar sempre no caminho certo. Relaxe, pois nem sempre as coisas precisam ser ditas diretamente às pessoas leitoras. Coloque elementos para que percebam dados que pessoas leitoras desejam passar, enriquecem muito a sua história. 15. Todos os personagens devem ter uma motivação a fazerem alguma coisa, exatamente como na vida real. Caso duas irmãs brigam, isso deve ter não apenas motivo, como também propósito. E, para isso, sempre que algum personagem for fazer alguma coisa muito importante na trama, use das fichas que você já deve ter criado para os seus personagens, para que as reações sejam de acordo com a personalidade dele e não da sua. Muito cuidado para não misturar os seus sentimentos e suas características com as dos seus personagens. 16. Não crie personagens inúteis. Todos devem ter importância na trama e não podem estar ali apenas a encherem linguiça. Caso o personagem surja na história sem algo a acrescentar, melhor que nem exista. Seus personagens devem ter profundidade. 17. Acredite absurdamente no que escreve. Ao criar mundos fantásticos, onde a física seja artigo histórico, faça tal cenário de tal forma que acredite naquilo, para que assim pessoas leitoras também acreditem. A crença é desenvolvida quando neste mundo for rico de detalhes importantes, tua intimidade com ele, dando poder à história. Como pessoa autora, você tem o poder de dar a vida e a morte aos personagens, criar os mais diversos universos e escrever tudo o que sua imaginação puder inventar. Mas para isso ser algo que encante as pessoas leitoras, deve prioritariamente te encantar. 18. Como muitas vezes acontece, durante o processo da escrita, novas ideias surgem à mente. Agarre-as, mas com o cuidado de, sempre que necessário, olhar o esboço inicial e alterá-lo caso necessário, para a história não ficar sem pé nem cabeça. Mas não se furte de inserir boas ideias que sua mente lhe der no decorrer do processo.
19. Durante a escrita, pense no livro todos os dias, em momentos diferentes, lugares diversos. Coloque suas personagens nas suas reflexões diárias e imagine o que fariam em situações adversas. Tente visualizar como estará teu cenário em dias de chuva, dias de sol, com ventania. Abra sua mente para a criatividade existir. Escrevendo o livro. Então vamos dar a largada do livro, de fato. Lembrando, A. Já estabeleceu a meta. B. Fez as devidas considerações sobre tua obra, desde a plataforma impressa e ou e-book. C. Escolheu o nicho, objetivo, alvo de sua obra. D. Planejou a finalidade da obra para você, caso criou para um objetivo em si ou para valorizar algo fora da obra. E. Já assumiu o compromisso aceitando certas responsabilidades para com si mesmo ou si mesma. Agora colocará tudo isso no papel. Conforme planejou tua rotina de escrita, agora dará início a ela. Então encare como um compromisso inadiável, muito importante estabelecer um prazo para o término do projeto, mesmo que não cumpra à risca. Só o fato de você saber o quanto precisará prorrogar é a ciência mínima que assumirá com teu compromisso. Estabeleça objetivos o mais aproximados do que você pretende sobre data de início, data prevista para o término, tempo diário de escrita, meta diária de palavras e demais informações importantes. O esboço. Depois de concluir teu mapa mental, transforme-o num esboço. Entenda aqui que esboço é o esqueleto de tua obra, os ossos que formará todo o corpo, tal qual roteiros de teatro ou cinema. Aliás, ao escrever entenderá que existem esboços e obras finais, mas entre eles roteiros facilmente podem ser aproveitados de obras literárias, como atualmente a maioria dos filmes são. Entenda este como um convite pessoal para você também fazer um filme de tua obra, mesmo que ela não faça muito sucesso, pelo menos ao roteiro que poderá oferecer a quem se interesse em produzi-la. Um exemplo singular em que o livro é bom, mas o filme é excelente, é o filme de 1982 chamado Blade Runner, de Ridley Scott, embasado no romance do Android's Dream of Electric Sheep, de Philip K. Dick, ou, na tradução brasileira, Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Mas voltando à sua obra, para criar seu esboço, comece a agrupar temas semelhantes em seu mapa mental. Começará a perceber padrões em suas ideias que começarão a se transformar em capítulos e subseções. Existem algumas formas diferentes de estruturar seu livro, então seguem sugestões. Para começar, andar sugerindo que comece primeiro tentando ficar em pé, do que já começar com uma maratona. Esta é possivelmente a parte mais importante da pré-escrita. Ter um esboço salvará sua vida como pessoa escritora. Sem um, espere ter saída para a crise que isso lhe acarretará. Como dizia Dwight Eisenhower, antes da batalha, o planejamento é tudo. Assim que começa o roteiro, planos são inúteis. Então, ao planejar o que escreverá, tenha ciência de que, por mais que nesta fase o papel aceite tudo e na hora H planos não saiam como esperado, é fundamental ter algo para se guiar e não se desviar no caminho. Em propaganda existe uma frase ótima que diz que planejamento deve ser encarado como um poste de iluminação. Um poste serve para iluminar o caminho e não para se ancorar nele ou se escorar nele e ficar agarrado também ao mesmo, ou agarrada. Não ficção. Um esboço geral para estruturar um livro de não ficção geralmente apresenta sua estrutura em capítulos e seções, muito mais fácil de seguir e justo por já estar organizado no esboço. Então, para fazer seu esboço de não ficção, pegue seu mapa mental e organize as ideias em capítulos e seções, podendo facilmente e obrigatoriamente pegar ideias semelhantes umas às outras e agrupá-las. Assim, cada um dos grupos se torna um capítulo, com cada ideia individual dentro de um grupo se tornando seção do capítulo. Essa não será a versão final do seu esboço, mas é suficiente para você começar. Descobrirá que, ao finalizar o produto final, ele não se parecerá com o que você começou. Tudo bem, pois o que vale é o resultado final. Ficção. Caso não tenha experiência, entenda que os livros de ficção tradicionais geralmente seguem um arco de 3 partes. Existe a fase de introdução ou formação da trama, o clímax, que é a segunda fase, e para terminar, a resolução. Para desenvolver tua ideia nessa finalidade de ficção, como todo bom esqueleto, para começar, algumas linhas são suficientes. Quando ultrapassa uma folha, terá grandes chances de começar uma série, ao menos. Então, para começar, principalmente as pessoas virgens nessa experiência,
precisará fazer uma lipoaspiração ou então se comprometer com agendas de anos para terminar tua obra, que naturalmente requer muita força de vontade. Vamos começar então a estruturar o teu livro. Mais uma vez, reserve os horários em sua agenda para cada hora de planejamento em uma distribuição de tempo que seja agradável para você, sem precisar forçar a barra nem deixar de cumprir seus compromissos diários. Depois de concluir seu mapa mental, você precisa transformá-lo em um esboço. Para criar seu esboço, comece a agrupar temas semelhantes em seu mapa mental. Você começará a perceber padrões de suas ideias e elas começarão a se transformar em capítulos e subseções. No entanto, existem algumas formas diferentes de estruturar o seu livro. Existe também a opção para os free writers, que ao invés de utilizarem um esboço, começam com um personagem em uma situação e vão inventando o que acontece à medida que escrevem. Essas pessoas precisam ser muito determinadas e pacientes, pois esse tipo de escrita só tem hora para começar. Quando começar a escrever sem um esboço ou plano pré-definido, pode apresentar dificuldades, pois justamente você segue escrevendo sem saber exatamente o que acontecerá. A chance de se perder ou começar a parecer muito vago é grande. O resultado é que você pode ter que jogar muita coisa fora ou até encontrar o caminho que realmente interessa ao seu enredo. Portanto, como objetivo aqui que eu posso atuar lhe dando dicas é com esboço, entenda o mesmo como um plano de voo. Esboços ou sínteses completas do enredo, do qual desenvolverá sua versão extensa e detalhada, por mais curta que seja. Os dois caminhos têm seus pontos fortes e fracos, e a maioria dos escritores combina um pouco de cada um. Apesar do esboço ser muito mais fácil de lidar, com a ideia clara dos passos do enredo até o final, pode enfrentar dois problemas principais. Primeiro é os seus personagens não se conformarem com aquilo que você decidiu no esboço. Então, para lidar com isso, sempre é preciso se abrir às mudanças da rota e adaptações, mesmo quando parte do esboço. O segundo ponto delicado é já determinar desde o início o que acontecerá no final. Isso pode tirar um pouco de sua espontaneidade ao escrever, tornando o processo mais monótono. Caso tenha um esboço com o final indicado, considere que se trata apenas de indicação, caminho possível, primeira ideia. Abra-se para alterar o final, se possível. É bem capaz que isso aconteça, porque, ao longo da escrita, muitas ideias e caminhos surgirão, aproveitando possibilidades de desenlace com os quais nem imaginava no começo. Claro que pode utilizar o meio termo, quando faz um esboço, planeja seu enredo em linhas gerais, presta atenção principalmente à trama principal, a questão dramática central de sua história, mas então escreve com o máximo de liberdade criativa, sem se obrigar a obedecer ao planejamento inicial, alterando-o sempre que achar necessário, e segue em frente. Do esboço ao rascunho. Ao ter o esboço do livro definido, escrever o rascunho não deve ser muito difícil. Elaborar boas ideias é a parte mais complicada, mas depois que completar o esboço, terá uma boa noção de como o desenvolver. Você não detalhará tudo no papel mental e estrutura de tópicos iniciais. Então, novamente, é uma boa ideia descobrir se tem mais alguma coisa que pode adicionar. Quanto mais ideias e estruturas você desenvolver antes de começar a escrever, mais fácil será. Escrever seu rascunho. Sugestões tanto para ficção quanto para não ficção. 1. Não edite nada. A maioria dos primeiros rascunhos são péssimos para todas as pessoas autoras. Justo porque o objetivo do rascunho é colocar sua ideia no papel e verificar se você tem o suficiente a transformar num livro. Caso o auto-editar, enquanto tentar escrever sua história, acabará no inferno da autoedição e ocorrerá o risco de nunca finalizar seu livro, quando se prenderá no purgatório da edição sem nunca conseguir escapar. Pode se soltar nessa etapa sem dó nem piedade. 2. Escreva todos os dias. Seu rascunho deve ser escrito de modo de escrita rápida. Se você escrever todos os dias, conseguirá concluir o manuscrito o rascunho de seu manuscrito em 30 a 90 dias, dependendo do tamanho do livro. Com o tempo, pode estabelecer uma meta de quantas palavras por dia pode guardar ao teu rascunho, conforme entenda o seu ritmo. Escrever no mesmo horário todos os dias auxilia na formação de uma disciplina e constrói o seu hábito, mesmo que você não o tenha. 3. Não procure coisas enquanto escrever. Se tem um fato ou citação que gostaria de inserir, pode encontrá-lo mais tarde. Deixe uma noção no tempo para si, por exemplo. Insira a estatística, no caso, entre colcheias, e retorne a ela na segunda rodada. 4. Concentre-se. Isso é óbvio, mas não navegue na internet nem se distraia conferindo seu celular durante o horário programado a escrever. Qualquer período que indique a sua escrita, realize-o no estado de concentração absoluto.
5. Divirta-se. Escrever teu livro será um dos momentos mais emocionantes na tua vida. Você tem várias dores de cabeça e à sua frente, então aproveite e faça um rascunho onde está livre para ser feliz. Apesar da mecânica ser ao mesmo tempo para ficção como para não ficção, é importante salientarmos algumas diferentes, pois com o esboço pronto, a ficção requer pausas na sua execução apenas para pesquisa de fatos ou dados científicos, caso os use na tua ficção. Do contrário, pode escrever de forma contínua, enquanto a escrita de não ficção requer ampla pesquisa para justamente manter a trama fora da ficção, que varia conforme o campo que seja explorado, com opções ilimitadas. Ao mesmo tempo que a não ficção separa suas partes e a se concluírem numa estrutura de perguntas e respostas, quanto a tua obra seria a resposta, no caso da ficção, os limites fora dos fatos e dados científicos estão apenas na tua imaginação. Ainda assim, podemos sugerir a estrutura a seguir. Ficção, progressão narrativa. Normalmente, o início de todos os romances contém a apresentação do universo, personagens com a exposição das motivações, conflitos que dão movimento à história. E nem sempre essa é a parte mais difícil de escrever, quando se tem uma ideia geral do narrativa e a pessoa autora começa a escrever. Mas, à medida que avança, a escrita tende a ficar mais difícil. Quanto mais longa a história ou romance, mais complicada a tarefa se torna. O desenvolvimento, o miolo da narrativa, parte mais longa e complicada de escrever, começa a se tornar confuso, às vezes parece caótico, descosturado. Nessa etapa é muito comum que o projeto desande e desista de seguir em frente. Muitas vezes essas faltas de direção acontecem porque você não pensou o suficiente no desenvolvimento do conflito inicial. No meio de uma história, sempre é preciso aumentar a aposta, incluir mais e mais conflitos ou complicações no conflito inicial. Novos fatos precisam acontecer, sempre conectados à etapa inicial por algum tipo de causalidade, adicionando reviravoltas na trama, acontecimentos que o leitor não esperava e que dão sabor e suspense à narrativa. Algumas dicas consagradas a aumentarem a tensão dramática durante a etapa do desenvolvimento da sua narrativa é pressionar ou o protagonista ou a protagonista com o tempo. Isso aumenta enormemente a tensão narrativa. Caso o personagem tenha missão ou dilema, ótimo, já é assunto para ficção. Mas caso tenha data limite a fazer isso, melhor. Procure, enfim, dar prazo ao herói ou heroína. Tempo definido a escalar uma montanha ou alguns dias para fechar um negócio crucial. Deixe claro que o oxigênio da nave espacial só durará mais 2 dias ou que o casamento da mocinha será no dia seguinte. Outra dica é aumentar obstáculos progressivamente. Procure ampliar o número de gravidade e a gravidade dos obstáculos à medida que a protagonista se aproxima de seu objetivo. O tempo piora, a doença do personagem se torna mais crítica, personagens se apaixonam mais fortemente, ou o antagonista encontra uma maneira perfeita de impedir que o personagem principal trunfe. Também pode introduzir novos dramas ou dilemas. Por exemplo, podem aparecer novos personagens que tornam a situação do protagonista mais difícil. Também podem acontecer fatos surpreendentes, inesperados. Ainda dentro desse assunto de progressão de narrativa, é sempre interessante pensar em uma história que possui etapas ou passos progressivos, algo como sequências de um filme sendo narradas uma a uma, montando assim o mosaico completo da história. Caso escreva um romance, é natural que o divida em capítulos. Cada capítulo deve atuar com uma história completa, exceto pelo seu final, que não resolve o conflito, mas, pelo contrário, abre mais possibilidades de desenvolvimento e de complicações para o futuro. Cada capítulo, semelhante ao que acontece com uma das cenas de uma obra audiovisual, geralmente gira em torno de um evento único que ocorre e um único cenário e é contado de um único ponto de vista. Idealmente, um capítulo deve terminar em um momento crucial, induzindo a pessoa leitora a se questionar sobre o que acontecerá no capítulo seguinte. No cinema e na teledramaturgia, esses recursos são chamados de gancho, espécie de isca que prende a atenção da pessoa espectadora. Aqui, no nosso caso, da pessoa leitora. Ficção, terminando bem. Um dos pontos cruciais de uma obra narrativa é seu final. Quando o desenvolvimento, a parte central de sua história, chega ao seu ponto de alta tensão e seu clímax, chegou a hora de encaminhar tudo para a resolução. Existem 3 tipos principais de finais: o final feliz, o final trágico e o final aberto.
Vamos analisar agora cada um deles. O final feliz é aquele em que os protagonistas alcançam os seus objetivos iniciais, ou não alcançam, mas a lição que aprendem com a jornada até ali é tão proveitosa e preciosa que faz tudo valer a pena. Muitas vezes, o final feliz está combinado em algum grau com um final aberto. Por exemplo, o casal se casa, mas fica claro que enfrentarão dificuldades no amor. Ou então, o assassino é preso, mas fica claro que não passará muito tempo na prisão. Também existe o final trágico. Nesse caso, os personagens não concretizam seus objetivos finais. Nesse caso, a pessoa autora pode querer retratar a implacabilidade do destino, o fato de que às vezes as coisas da vida não saem mesmo como esperado. O propósito também pode ser o de mostrar o que o protagonista não merecia aquilo que buscava e que, por outro lado, merecia a amarga lição final. É comum que finais trágicos tragam uma espécie de compensação. Por exemplo, o protagonista morre, mas seu filho vive e poderá continuar a missão. Amantes se separam, mas fica claro que poderão encontrar uma felicidade maior em novos relacionamentos. Ou, bastante comum, o herói morre, mas sua morte não foi em vão. Foi, na verdade, sacrifício, pois antes ele salvou toda a sua comunidade. Finalmente, temos o final aberto, quando a resolução não é indefinida ou definitiva e os conflitos não se mostram totalmente resolvidos. Esse tipo de final pode ser um forte impacto, mas é preciso tomar cuidado com ele. Em geral, funciona bem se o clímax da narrativa foi forte a ponto de funcionar como fecho da narrativa, algo que mudou o protagonista para sempre. Caso contrário, o final aberto pode decepcionar quem acompanhou a narrativa desde o início. É muito importante evitar os finais do Deus ex machina, estilo, no caso, pois esse termo vem do teatro grego, onde nas tragédias gregas muitas vezes um Deus surgia no final a proteger a questão, ou resolver a questão. Então, usando para isso o seu poder sobre-humano. É um final, digamos, tirado da cartola, algo que geralmente decepciona pessoas leitoras modernas. Evite então, portanto, induzir surpresas no final da escolha, do estilo, então o protagonista acordou. Na verdade foi tudo um sonho, ou apresentar um personagem bom, novo, no final, que traz uma solução milagrosa do tipo, seu tio distante morreu e você ganhou uma herança milionária. Assim, não queira dar um truque para resolver a sua narrativa. Procure um final engenhoso e conectado com todo o percurso do enredo até ali. Do rascunho ao texto final. Tanto para ficção como para não ficção, um dos segredos de ouro da escrita criativa é esse seguinte: escrever bem é reescrever, então reescrever de novo. Quando se lê um conto ou romance que considera brilhante, não pense que a pessoa escritora colocou a caneta no papel ou os dedos no teclado e saiu escrevendo tudo do começo ao fim do dia, numa só tacada. Antes fosse simples assim. Considere sempre a primeira visão do que aconteceu como rascunho, muito semelhante ao que um pintor considera esboço para um quadro. Depois de ter o seu primeiro rascunho, começa o importante trabalho de lapidação, da revisão e edição. Quando trabalhar no primeiro rascunho, não exija demais de você mesmo ou mesma. Procure se divertir, dê-se liberdade. Ao longo do trabalho, pode acrescentar notas e lembretes em trechos que quer retrabalhar mais tarde. Também pode pular dentro da linha temporal da história, escrevendo um capítulo de clímax antes de terminar o desenvolvimento, por exemplo. Um erro comum dos escritores iniciantes é ficar escrevendo e reescrevendo muitas vezes os primeiros capítulos em vez de avançar. Tente resistir a esse impulso. Caso tenha vontade, faça uma revisão e uma edição nas últimas páginas que escreveu, mas tenha como regra principal seguir adiante até ter o primeiro rascunho completo. Aí então vem a hora de reler, arrumar, mudar, editar até chegar à versão definitiva. Uma dica interessante é quando terminar o rascunho, não comece a revisão imediatamente. Guarde o rascunho por um tempo, talvez uma semana ou até mesmo um mês. Então leia esse trabalho como um olhar mais distanciado, imaginando que lê o trabalho de outra pessoa pela primeira vez. Com essa postura será mais fácil ter senso crítico e fazer as alterações. Quando voltar ao rascunho, não comece imediatamente a editar e reescrever. Primeiro leia tudo de uma só vez, fazendo anotações à medida que avança. Marque passagens que precisam ser cortadas, movidas e expandidas ou ser encurtadas. Você pode até corrigir frases que não funcionam muito bem, mas evite perder muito tempo com a reescrita.
Nesse momento também não dê muitas atenções a detalhes, como os erros ortográficos e pontuação. Depois da leitura completa, pode fazer de fato a primeira revisão, capítulo por capítulo, até chegar ao final de tua obra, repetindo isso quantas vezes achar necessário. Bem, aqui termina esse quarto e último vídeo sobre sugestões que te incentivando a escrever teu livro e o e-book. Longe de ser a palavra final do assunto, eu espero ser o pontapé inicial a te incentivar a escrever sua obra. Acredito que, ao responder indagações ou solicitações que lhe fiz até aqui, você terá condições de ter em mãos escolhas necessárias para que no próximo programa eu lhe apresente as dicas de publicação e marketing no seu livro ou e-book. Novamente, podem me criticar o quanto quiserem, mas desde que acrescentando algo. Principalmente no velho mundo do mercado editorial, onde poucas oportunidades eram oferecidas por quem estava fora, e as inovações nunca ultrapassavam o que estava escrito nos livros impressos. Então eu agradeço pelo suporte e paciência em acompanhar o vídeo até aqui e deixo nas descrições o material impresso e alguns e-books para você poder acompanhar. Conteúdo que deu uma pausa para produzir esses vídeos com dicas para você escrever seu e-book ou livro. Abração! Fui!